No dia em que meu marido morreu, eu morri em espírito. Eu conheci meu marido quando eu ainda acreditava que a vida seguia um roteiro lógico. A gente se apaixonou de um jeito simples, desses que não fazem barulho, mas se instalam. Ele virou casa pra mim antes mesmo da gente perceber. Quando ele adoeceu, foi como se alguém tivesse apagado a luz de um cômodo e eu continuasse andando ali, tropeçando em tudo. A doença não chegou como um choque, chegou como um aviso constante. Exames, retornos, palavras difíceis, médicos com expressões cuidadosas demais. No começo, eu ainda acreditava que o amor resolvia tudo, que a força de vontade dava conta. Depois, percebi que existem batalhas que a gente luta só pra ganhar tempo. Nossa rotina foi sendo engolida pela doença. As conversas deixaram de ser sobre planos e passaram a ser sobre sintomas. As noites ficaram longas, cheias de silêncio e respiração pesada. Eu dormia pouco, sonhava menos ainda, sempre com medo de acordar e perceber que algo tinha mudado. Quando ele morreu, eu senti uma calma estranha. Não foi alívio, foi vazio. Um tipo de silêncio tão grande que doía nos ouvidos. Eu segurei a mão dele até o fim e, mesmo assim, parecia que eu tinha soltado cedo demais. O luto não chegou de uma vez. Ele veio em ondas. Teve dias em que eu conseguia funcionar, responder mensagens, até sorrir. E teve dias em que levantar da cama parecia uma afronta ao meu próprio corpo. A casa virou um museu de lembranças que eu não tinha coragem de mexer. As pessoas diziam que eu era forte. Eu odiava isso. Eu não era forte. Eu só não tinha escolha. Não tinha como fugir da minha própria vida. Eu acordava todos os dias sem entender por que o mundo insistia em continuar girando. As noites eram as piores. Era quando o silêncio ficava alto demais. Eu conversava com ele em pensamento, contava coisas bobas, reclamava do dia. Às vezes, eu esquecia por alguns segundos que ele não estava ali, e essa pequena ilusão doía mais do que qualquer certeza. Meus amigos tentaram me salvar. Me puxaram para fora de casa, me chamaram para festas, bares, viagens. Eu ia, mas me sentia deslocada, como se estivesse vivendo uma vida que não era minha. Todo mundo parecia inteiro, e eu me sentia em pedaços. O tempo começou a passar de um jeito estranho. Não rápido, não lento. Apenas passando. Meses se acumularam. Datas importantes vieram e foram. O aniversário dele foi um golpe silencioso. O nosso aniversário foi ainda pior. Eu chorei escondida, porque parecia que ninguém mais se lembrava. Em algum momento percebi que a dor tinha mudado. Não era menor, era diferente. Ela não gritava mais o tempo todo, mas permanecia ali, como um peso constante no peito. Eu aprendi a carregar, mesmo sem saber como. Foi quase por acaso que aceitei um convite para algo novo. Um curso, um ambiente diferente, gente que não me conhecia pelo meu luto. Eu me senti invisível, e isso pela primeira vez foi um alívio. Ninguém esperava nada de mim. Foi ali que conheci alguém. Não houve impacto imediato, nem interesse óbvio. Apenas uma conversa tranquila, sem perguntas invasivas, sem pena nos olhos. Ele não sabia da minha história, e eu gostei disso mais do que deveria. Quando contei sobre meu marido, foi dias depois. Falei de forma simples, sem dramatizar. Ele ouviu em silêncio, sem tentar preencher o espaço com frases prontas. Aquilo me tocou de um jeito que eu não estava preparada. Mesmo assim, eu resisti. Coloquei barreiras, mantive distância. Eu tinha medo de me perder de novo, medo de amar alguém e reviver tudo aquilo. O passado ainda era pesado demais para ser deixado de lado. Ele ficou. Não pressionou, não cobrou, não pediu explicações. Apenas ficou. Aos poucos, minha defesa começou a falhar. As conversas ficaram mais longas, os encontros mais frequentes, as risadas mais naturais. Teve um dia em que percebi que tinha passado horas sem pensar na dor. Quando me dei conta disso, chorei. Não de tristeza, mas de culpa. Parecia errado sentir algo bom depois de tudo. Alguns dias depois daquele pensamento insistente, algo mudou de verdade. Não foi uma conversa reveladora, nem um encontro marcante, nem um gesto romântico. Foi algo pequeno, quase insignificante, do tipo que a gente encontra sem procurar. Eu estava organizando uma gaveta antiga quando encontrei a carteira dele. Fazia meses que eu evitava tocar nela. O couro já estava gasto, o fecho um pouco torto, do jeito que ele nunca consertou. Abri devagar, como se aquilo pudesse doer fisicamente. Dentro estavam as coisas de sempre. Documentos, um cartão velho, uma foto nossa dobrada demais. E escondido atrás de tudo, um papel dobrado com cuidado, como se tivesse sido colocado ali com intenção. Eu reconheci a letra antes mesmo de abrir. Sentei na cama. Meu coração batia tão forte que parecia errado continuar. Mesmo assim, abri.
A carta dizia: Querida Helena, se você está lendo isso, é porque eu não consegui ficar. E só de imaginar você aí, segurando esse papel, meu coração aperta de um jeito que nem sei explicar. Eu queria estar aí para dizer isso olhando nos seus olhos. Mas se não puder, preciso que você leia até o fim. Eu sei que você vai tentar ser forte. Sempre tenta. Vai fingir que está tudo bem. Vai segurar o choro para não preocupar ninguém. Mas eu preciso que você saiba que não precisa ser assim comigo. Nem agora, nem nunca. Você nunca me deveu força. Só verdade. Amar você foi a melhor parte da minha vida. Não houve um dia sequer em que eu tenha duvidado disso. E exatamente por te amar tanto, eu não suporto a ideia de ser o motivo pelo qual você pare de viver. Por favor, não transforme a nossa história em prisão. O que a gente teve foi grande demais para acabar em culpa. Se um dia você rir sem pensar em mim, eu prometo que não vou me ofender. Se você amar de novo, eu prometo que não vou ficar para trás. O amor que eu te dei não acaba comigo. Ele continua em você. Você merece ser cuidada, tocada com carinho, desejada, escolhida todos os dias. Merece alguém que segure sua mão quando o medo voltar. Alguém que te faça sentir em casa outra vez. Não compare. Não se puna. O que vivemos é só nosso, e ninguém tira isso da gente. Se existir um depois pra mim, eu quero te ver vivendo. Quero te ver feliz, mesmo que essa felicidade não me inclua mais. Porque te amar sempre significou querer o melhor pra você, mesmo quando isso doía em mim. Vive, Helena. Vive por nós dois, com todo o amor que eu tenho, do seu amado, Gabriel. Quando eu terminei de ler, o papel já estava molhado. Eu chorava de um jeito que não lembrava mais como era. Não era só dor. Era reconhecimento. Era uma despedida. Era permissão. Eu apertei a carta contra o peito e deixei o choro vir sem tentar controlar. Pela primeira vez desde que ele morreu, eu senti que não estava abandonando nada. Eu estava sendo empurrada para frente por quem mais me amou. Naquele dia, algo dentro de mim finalmente cedeu. A culpa não desapareceu de uma vez, mas perdeu o poder. A dor ainda estava ali, mas já não me mantinha parada. Aquela carta foi o sinal que eu precisava para parar de fugir da vida que ainda existia. Depois daquele dia, o relacionamento com Lucas deixou de ser só possibilidade e começou a virar escolha. Não uma escolha feita de uma vez, mas várias escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis. Escolher atender uma ligação. Escolher aceitar um convite simples. Escolher ficar mais um pouco. Os primeiros encontros depois disso não tiveram nada de extraordinário. Eram cafés longos demais, caminhadas sem destino, jantares improvisados em cozinhas pequenas. Mas havia algo novo ali. Eu não estava mais me escondendo. Falava quando algo doía, quando algo assustava, quando algo lembrava o passado. Lucas nunca tentou acelerar nada. Quando eu travava, ele parava comigo. Quando eu avançava, ele vinha junto. O amor foi crescendo assim, no respeito ao tempo que eu precisava e na vontade silenciosa de continuar. Houve um dia em que percebi que já não esperava mais a dor chegar depois da felicidade. Antes, cada momento bom vinha acompanhado do medo de perdê-lo. Com ele, comecei a simplesmente viver o agora, sem antecipar o fim. A intimidade se construiu em detalhes, no jeito como ele aprendia meus silêncios, em como me cobria quando eu dormia no sofá, em como segurava minha mão em lugares cheios sem perceber. Pequenos gestos que não pediam nada em troca. Quando dissemos "eu te amo" pela primeira vez, não foi num momento grandioso. Foi numa noite comum, deitados, olhando o teto, depois de um dia cansativo. Eu disse com medo. Ele respondeu com certeza. E nada desabou depois disso. Com o tempo, ele passou a fazer parte da casa. Primeiro com uma escova de dentes esquecida, depois com roupas no armário, depois com a sensação clara de que aquele espaço já não era só meu. E surpreendentemente, isso não me assustou. A saudade do Gabriel nunca foi embora. Mas ela mudou de lugar. Não era mais um peso. Era uma presença suave, quase como uma lembrança que aquece. Eu falava dele sem dificuldade. Lucas ouvia sem desconforto. Ele nunca competiu com um fantasma. Sempre entendeu que aquela história fazia parte de mim. Quando engravidei pela primeira vez, o medo voltou por alguns dias. Medo de ser feliz demais. Medo de a vida cobrar caro de novo. Mas aos poucos, a alegria foi ocupando o espaço do receio. A terapia virou um ponto fixo na minha semana. Não era mais sobre chorar compulsivamente ou falar só do luto. Era sobre entender quem eu era agora. Muitas vezes eu chegava dizendo que me sentia bem e, mesmo assim, falava por quase uma hora inteira. Descobri que estar bem também precisava ser elaborado. A terapeuta dizia que o luto não tinha ido embora. Ele tinha mudado de função. Antes ele me paralisava. Agora ele me lembrava de tudo que eu era capaz de sentir. Amor, perda, medo, esperança.
tudo coexistindo sem se anular. Teve uma sessão em que eu disse que me sentia culpada por estar feliz com Lucas. Ela me perguntou se eu acreditava que o amor era um recurso limitado. Se amar alguém novo diminuía o amor que eu tinha vivido antes. Aquela pergunta ficou ecoando por dias. Eu comecei a observar Lucas de outro jeito. Não como alguém que chegou depois, mas como alguém que chegou quando era possível. Isso mudou tudo. O carinho dele nunca tentou ocupar espaços antigos. Ele só criava novos. Quando decidimos mudar de casa, eu achei que sentiria um aperto no peito. Achei que seria como abandonar uma parte da minha história. Mas o que senti foi leveza. A casa antiga já tinha cumprido seu papel. Ela me acolheu quando eu estava quebrada. Agora, eu precisava de espaço para ser outra versão de mim. Durante a mudança, encontrei objetos que antes me fariam sentar no chão e chorar. Dessa vez, eu apenas sorri. Guardei alguns, doei outros, joguei fora o que não fazia mais sentido. Não houve drama. Houve encerramento. A gravidez da minha filha foi marcada por pequenos rituais. Eu anotava tudo. Cada consulta, cada sensação nova, cada medo superado. Conversava com a barriga à noite, ainda insegura, mas já conectada. A médica me acompanhava com atenção extra. Sabia da minha história. Sempre perguntava como eu estava emocionalmente, não só fisicamente. Uma vez ela disse que meu corpo tinha aprendido a sobreviver à dor, mas agora precisava reaprender a confiar na alegria. Aquilo me marcou profundamente. Quando minha filha nasceu, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Presença total. Não pensei no passado, não temi o futuro. Eu estava ali, inteira naquele instante. Os primeiros meses foram caóticos, como são para todo mundo. Noites em claro, cansaço acumulado, choro sem explicação. Mas havia algo diferente em mim. Eu não me sentia sozinha em nada. Lucas estava ali de verdade, dividindo tudo. A maternidade não apagou minha história anterior. Ela a expandiu. Eu entendi que meu coração não tinha um limite fixo. Ele crescia conforme a necessidade. Continuei na terapia mesmo quando tudo parecia bem. Porque eu sabia que estar bem também exigia cuidado. A terapeuta dizia que eu tinha aprendido a viver sem me abandonar. E isso era uma conquista silenciosa. Quando engravidei do segundo filho, eu percebi a diferença no meu corpo antes mesmo do teste positivo. Não foi ansiedade. Foi reconhecimento. Meu corpo sabia aquele caminho agora. Dessa vez, eu não tive medo de comprar roupas cedo, de imaginar o futuro, de planejar. Eu sabia que a vida podia doer, mas também sabia que eu sobreviveria se doesse. Essa certeza muda tudo. A gestação foi tranquila. Eu caminhava muito, respirava fundo, observava a vida acontecendo. Às vezes pensava em Gabriel, no primeiro. Não com tristeza, com gratidão. Ele tinha sido o início de tudo que veio depois. Na terapia, falei sobre o nome. Disse que não queria transformar meu filho numa homenagem pesada. A terapeuta disse algo simples. Que homenagear não é aprisionar, é reconhecer. Que nomes também podem carregar amor, sem carregar dor. Quando decidimos oficialmente pelo nome Gabriel, foi sem cerimônia. Apenas um acordo silencioso entre duas pessoas que sabiam exatamente o que aquilo significava. O nascimento foi sereno. Quando ouvi o choro dele, senti uma paz profunda. Não aquela felicidade eufórica, mas algo mais estável, mais firme. Como se tudo estivesse no lugar certo. Hoje minha rotina é comum. E isso é extraordinário para mim. Escola, trabalho, casa bagunçada, risadas altas, cansaço no fim do dia. Tudo aquilo que um dia eu achei que nunca mais teria. Às vezes à noite, quando a casa silencia, eu lembro de tudo. Não com aperto, mas com respeito pela minha própria trajetória. Eu sobrevivi. Eu vivi. Eu amei. Mais de uma vez. E isso por si só, já é uma história inteira.